Soltou um negocinho aí, tadinho, depois você pega. Soltou um negocinho no microfone. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Bom dia aos que nos acompanham também pela internet. Só lembrando dos nossos recadinhos, que todo horário, né, dos nossos trabalhos, fica sempre fixado aqui no nosso mural e também no nosso site, tá? Aí só um recadinho especial que nosso trabalho social com relação ao apoio às gestantes acontece todo primeiro e terceiro domingo do mês, das 9 às 11. Tá? Esse curso é bem legal, que tem palestras, né, sobre os cuidados durante a gravidez e com o bebê, e no final vai estar sendo doado um enxovalzinho. Está tendo bastante gestante participando, então quem quiser é só estar aparecendo nesse primeiro e terceiro domingo do mês. Com relação à viagem, já estão encerradas, não existem mais vagas. Tá? Então, quem não conseguiu dessa vez, fica para o próximo. Vai ter agora, no dia 27 de setembro, no domingo, um bingo beneficente para as crianças do Orfanato Cotique, né, que é o Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança, né, deficiente e também abandonadas. Vai ser das 15 às 20 horas, aqui no Acre Clube, no Jardim França. Quem quiser mais informações, quem quiser comprar o ingresso, está falando com a Sandra, com a Cida ou a Kil. Tá? Também tem cartazes com mais informação aqui no nosso quadro de avisos, ok? Bom, então é isso, recadinhos dados. Então, já tranquilos, sentindo a paz desse ambiente. Ao Pai de infinita bondade e misericórdia, agradeçamos pela vida. Agradeçamos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, junto de amigos queridos, do plano material e espiritual, que nos envolvem nessas boas energias de amor e paz, e que vão nos confortando, equilibrando e fortalecendo, para assim, confiantes, seguirmos nessa nova semana. Que possamos nos permanecer receptivos com o que nos será trazido hoje através das palavras e refletirmos refletirmos para onde necessário for, mudemos, seja com pensamentos, sentimentos ou atitudes, para que possamos assim nos melhorar e crescer um pouquinho mais a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Sérgio vai falar sobre perfeccionismo, né? Tá? Por favor, seja bem-vindo. Deixa eu tentar a chance. Tá bom? Nossa, aqui. Pode, por favor, seja bem-vindo. Eu vou tentar achar um negocinho aqui. Bom dia. Sem puff-puff. Sim, agora, paradinho, tranquilos. Então, o tema de hoje vai falar sobre a nossa sociedade. Ela busca muito esse caminho da perfeição, né? Perfeccionismo. E por incrível que pareça, se a gente pegar o Evangelho de Jesus, vamos perceber que muito do assunto que vai ser tratado hoje tem a ver com essa nossa necessidade de mudança moral. Porque a perfeição, ela só é absoluta em Deus. Só que a grande maioria de nós, por um apelo emocional, por causa da mídia, por causa do mundo em que vivemos, nós, de uma forma ou de outra, vamos achando por bem, porque nos cobram isso, de que nós temos que ser sempre melhores. Se formos no Evangelho, Kardec, né, seres perfeitos, nós vamos ver que a perfeição que se busca lá é a perfeição moral. E nós confundimos muito isso, porque nós buscamos a perfeição nas atitudes do dia a dia, em coisas que fazemos no dia a dia, em construção, em melhorar pessoas, em construir personalidades que não a nossa, mas a de quem está à nossa volta. Então a gente quer modificar aquilo que está fora de nós. Mas por que isso é tão forte em nós? Algumas vezes a gente vai ver em alguns livros, ou mesmo em conversas, de que é muito mais fácil, e a gente acha isso, que é mais fácil mudar o outro do que a nós mesmos, né? É muito mais fácil mudar o que está fora de nós do que a nós mesmos. Mas se a gente for refletir mesmo,
Às vezes não é só isso, não. E muitas das vezes nós achamos que não precisamos mudar. Por alguma razão interna, nós não vemos em nós, muitas vezes, e isso é complicado, porque quando nós falamos, mas nós buscamos sim melhorar. Mas quando nós estamos muito empenhados em mudar a vida do outro, da outra pessoa, é porque não vemos em nós essa necessidade, essa mesma necessidade. Então, quando vemos no outro a necessidade de, você precisa melhorar isso, você precisa mudar aquilo, muitas vezes é porque essa necessidade não paira sobre a nossa consciência. Mas vamos verificar a nossa sociedade e o perigo que acontece nos dias de hoje. Isso. Faça-se a luz, né, gente? Melhora bastante. Nós vamos perceber que essa busca pela perfeição, ela nos atinge a todos, a todo instante. Vamos ver isso aí, por exemplo, na busca da perfeição da beleza física. Nós vemos que é cobrado, principalmente da mulher, qualquer aspecto de beleza. A gente vê isso se a gente for ver na internet, na mídia, vamos ver que as pessoas, a pessoa famosa, quando ela vai para a praia, as pessoas estão indo lá buscando, fotografando. Então, há uma preocupação. A pessoa que está do lado de fora começa a buscar inconscientemente essa beleza, essa busca dessa aceitação social. Essa perfeição física, nós vemos hoje nas academias lotadas. Aí você fala, mas as pessoas estão preocupadas com a saúde. Sim, é bom que se faça exercício físico e que se vá atrás, mas da saúde. O problema é quando a pessoa começa a se matar, começa a fazer daquilo um esforço maior do que ela pode para ter uma perfeição física que às vezes está longe dela. E ela começa a se martirizar para conquistar aquele corpo, aquela condição. E nós vamos trilhar por vários caminhos. Por exemplo, não querendo ser machista, mas toda mulher acha que está acima do peso, não? Toda. Incrível isso, né? Toda mulher, sempre a mulher acha que quer perder alguns quilinhos. E isso é imposto, isso é social. Por quê? Porque se nós formos olhar alguns anos atrás, esta condição não era imposta. Era natural que a pessoa fosse um pouco mais cheinha, um pouco mais magrinha. Só que, se a gente for ver nas revistas que falam de moda, vamos vendo que cada vez as modelos vão ficando cada vez mais finas, né? Isso reflete na sociedade. E a mulher vai buscando isso também, formas cada vez menores. Por quê? Porque ela está vendo isso na revista, na televisão, na novela. E aí a preocupação da busca da perfeição, da estética. O Brasil hoje está sendo um dos primeiros, era o segundo. Hoje é o primeiro país no mundo em operações plásticas por estética. Busca dessa perfeição está atingindo demais o ser humano. Estamos buscando além da nossa condição, porque está acima. Estamos comprando a ideia de que a perfeição está na estética também. Isso está em todos o assunto é amplo quando se fala de perfeição. Esse é só um aspecto dele, o aspecto da beleza. E nós vamos ver, então, que a mídia ela vende muito isto. Se a gente for ver, qualquer comercial de televisão, ele vai falar de uma coisa e vai mostrar uma pessoa bonita do lado. Então, a gente sempre alia aquilo que a gente quer consumir pela beleza que está do lado. Isso é natural. As pessoas vão justamente comparando. E aí, inconscientemente, a gente quer ser daquela forma. E vamos buscar isso. Essa tal dessa perfeição. Então, a perfeição moral, que seria o caminho ajustado, nós vamos muitas vezes esquecendo dela. E vamos buscar aquilo que é imediato. Aquilo que é vendido para nós. E mais, quando nós estamos nesse caminho desenfreado, a gente falou da beleza. E aí, nós vamos ver que o mercado de trabalho vai vender isso também para nós. Olha, você tem que ser o melhor, você tem que ter o melhor cargo, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter o melhor salário, porque senão você não tem sucesso. Nós vivemos hoje numa sociedade que vende constantemente isso para nós. A gente pode abrir qualquer livro, e é muito comum, né? Hoje, livros sobre Fique Rico em 24 horas, liga a televisão,
Amanhã você vai estar no mundo melhor porque você precisa melhorar a sua vida. E a gente vai começar a ver que isso é passado para nós constantemente. As próprias empresas, quando existe uma medição interna em muitas empresas multinacionais em que eles veem o ânimo das pessoas. Quando as pessoas começam a baixar o nível, aí o RH ela sempre faz aqueles treinamentos que dão um up, um incentivo para a pessoa, para ela se sentir. Porque já não está na pessoa. Por quê? Porque a maioria das pessoas são incentivadas a trabalhar, fazer o melhor, procurar, produzir. Mas quando nós não estamos dentro do nosso centro de conforto, ou seja, buscando aquilo que realmente é melhor para nós, aquilo não nos satisfaz. Aquele trabalho, aquela busca incessante pelo sucesso que é vendido para nós, aquilo lá, se não está dentro de nós, aquela busca, aquilo também não está nos satisfazendo, mas a gente acha que está. E essa insatisfação constante vai fazer com que a gente vá buscando cada vez mais, porque a gente acha que o nosso grande objetivo está, o grande prêmio, né? O grande prêmio está no além. Quando eu estiver naquele cargo, naquele carro, naquele salário, naquela situação financeira, então vamos buscar essa perfeição social. Porque as pessoas vão gostar de mim quando eu estiver num carro bonito, numa casa bonita. Isso é vendido. É constantemente bombardeado. A gente vê isso quando liga a televisão, uma pessoa num carro bonito. Então as pessoas estão à volta dela, numa festa. Então vamos comprando essas ideias de perfeição. Porque a sociedade é de consumo. Nós vivemos uma sociedade de consumo. E onde a perfeição moral ela está sendo esquecida. Ela fica lá no cantinho, lá esquecida. Ela é falada no meio religioso, ela é falada quando a gente busca isso. E é necessário trazer essa perfeição, essa busca, essa transformação íntima. Essa que é importante, porque essa nos impulsiona para frente. Quando nós batermos, se vos abrirá. Jesus já nos avisou, quando a gente está buscando esse equilíbrio íntimo, essa busca ela vai trazer para nós aquilo que a gente quer dentro de nós. E o que está externo é conquistado naturalmente. O problema é que a gente se esquece disso. Então esquece de buscar o equilíbrio interno e vai buscar o quê? Aquilo que a gente naquele momento está sendo vendido para nós. Eu tenho que alcançar aquilo. Por quê? Porque aquilo vai me fazer feliz. E o que acontece na sociedade de hoje? Nós vemos as pessoas entrando em crises, as pessoas entrando em síndromes, as pessoas entrando em síndrome de pânico, que é muito comum nos dias de hoje. Por quê? Porque está cobrado. O Dalai Lama, no Busca da Felicidade, ele fala que a sociedade hoje é uma sociedade infeliz porque não busca a felicidade, busca consumo. Nós queremos consumir. E é vendido para nós que quando a gente tiver aquilo, a gente vai ser feliz. A gente acredita nisso. Então, essa busca incessante por esse algo que não está dentro de nós está gerando um mundo infeliz. E é muito comum hoje a gente ver as pessoas, mas onde está a felicidade? Como vamos chegar na felicidade? A felicidade está dentro de nós desde que a gente a encontre. Quando a gente coloca essa busca fora de nós, fica mais complicado. E é comum, muitas vezes, essa insatisfação interna da busca de algo que não está dentro de nós, gerar em nós condicionamentos. Condicionamentos tal que a gente não percebe. As irritações constantes que a gente tem, isso descamba até para vícios, por exemplo. Tem pessoas que, dado o desequilíbrio interno de não se encontrar, começa a... Olha, eu fumava um maço de cigarro, agora eu fumo 2, 3, 4. Que isso? O desequilíbrio interno. Olha, eu tenho fome constante, vontade de comer muito doce. Vamos começar a prestar atenção em coisas que desequilibram o nosso dia a dia. O desequilíbrio é interno, não é externo. Nós estamos buscando uma satisfação porque gostamos do doce ou da gordura ou de algo que nos satisfaça naquele momento. Porque a satisfação vem para cobrir uma insatisfação interna. Por isso que a gente busca essa satisfação. Em toda e qualquer satisfação não é felicidade, mas a gente precisa cobrir aquela insatisfação. É por isso que nada contra, é legal até fazer isso. Nas sextas-feiras do verão, a gente vai ver os barzinhos lotados de gente. Porque aquilo é satisfação. Eu trabalhei a semana toda e aí eu vou afogar justamente naquele momento. É legal até fazer, sim, encontrar os amigos é bom. Mas a maioria de nós está fazendo isso porque está tentando satisfazer algo que está incompleto.
Está incompleto porque passou a vida, passou aquela semana toda. Quando a segunda-feira é um martírio, a gente precisa repensar a nossa vida. Segunda, terça, quarta, quinta-feira é um martírio, é porque a gente não está sintonizado, alguma coisa está errada. Poxa, se minha semana é ruim, se o meu trabalho é ruim, se eu não gosto do dia da semana, alguma coisa está muito errada. Eu preciso buscar esse equilíbrio, buscar em mim o que é que está gerando essa insatisfação e não continuar naquele ritmo desenfreado, naquele trabalho, naquela condição, porque alguém me vendeu que aquilo vai me dar uma satisfação maior, então eu continuo infeliz. Não vai trazer felicidade buscar aquilo que eu faço no dia a dia que não está me trazendo nada de equilíbrio. Nos dias de hoje, é cobrada essa perfeição em todos os sentidos. Em todos. E a gente compra tanto essa ideia que a gente repassa isso para frente. Por exemplo, na sociedade atual, é imperdoável errar. Por isso que a gente busca a satisfação. A gente não quer errar. Porque nossa sociedade, a sociedade ocidental, a oriental, ela aceita melhor o erro. A ocidental, não. Nós, ocidentais, a gente acha que quem erra é imperfeito, é burro, não aprende. E é comum, apesar de a gente não admitir isso, a gente vive isso. Na empresa, principalmente. A pessoa errou e a pessoa morre de medo de errar. É imperdoável. Então, ninguém quer errar numa empresa. Principalmente se a pessoa está começando. E o que acontece? Ego. O egoísmo tende a aumentar nessas horas. Por quê? Quando a gente não admite, porque a gente tem tanto medo de errar, que quando a gente erra, muitas vezes a gente não admite aquele erro. E aquilo de não admitir o erro, de não vivenciar aquele erro, eu errei porque eu estou aprendendo. Só que, como nós estamos numa sociedade em que é imperdoável errar, ninguém quer errar. Quando erramos, passamos por incompetente, na empresa, no lugar, entre os amigos. E a gente muitas vezes esconde o erro. Por isso que é comum, e nas empresas, as pessoas não admitiram o erro, porque é imperdoável, ninguém pode errar. Por isso que nas empresas, quando algumas pessoas erram, transferem a culpa do erro para outra pessoa, para uma outra situação, porque é imperdoável errar. Ninguém pode errar. E o que acontece com isso? Como a gente vai alimentando o ego, porque não admitimos, toda vez que a gente não admite um erro, a gente alimenta o ego. O ego faz com que a gente infla em não admitir o que estamos errado. É por isso que é comum, muitas vezes, no meio institucional, a pessoa, por exemplo, começa a se irritar demais. A pessoa irritadiça na empresa é uma pessoa que ela não quer errar de maneira nenhuma. Muito irritado, o chefe muito irritado, o amigo muito irritado, porque é inadmissível errar. Tanto é que ele repassa isso. Então, se nós vemos numa instituição, numa empresa, os funcionários em atritos constantes ali, é porque é uma instituição em que não é admitido erro. É muito mais atritoso o lugar, porque quanto maior a necessidade de fazer aquilo sem erro nenhum, é pior. Porque ninguém pode errar. Porque se alguém errar, olha, isso vai acontecendo, isso vai sendo passado para frente. Se a pessoa compra essa ideia, ele leva isso para casa dele. Aí o filho não pode errar. Olha, ele tirou nota baixa. É imperdoável. Isso é inconsciente. Ah, minha mulher queimou o arroz. É imperdoável. Queimaram arroz já alguma vez, senhoras? Cuidado. Mas a gente pode errar. Mas a gente tem que assumir que nós somos humanos. Nós erramos. No Oriente, errar é aprendizado. No Ocidente, errar é pecado. Na religião, né? Errou, olha, você vai para o inferno. O Ocidente é assim, né? Transforma a gente em pecador constantemente. É muito comum, a gente vai numa palestra espírita e aí a pessoa chega, e a gente tem que deixar isso claro, há erro em todos quando a gente fala dessa perfeição, aí a pessoa que está no palanque fala, olha, as pessoas que cometeram erro lá, que abortaram. Gente, o que aconteceu? Em algum momento da vida a pessoa cometeu um erro, porque estava numa condição mental, moral, espiritual, em que aquilo para ela não era um erro. Acabou! E ela tem que superar isso e ela vai conviver com isso. Agora, quando alguém chega aqui e fala, olha, você errou, hein? Transformou a pessoa na culpada. Acabou com a vida da pessoa. Errado. Então, nós não devemos, em nenhum aspecto, cobrar isso. Quando compramos a ideia de perfeição, a gente começa a cobrar do outro e de nós mesmos. É por isso que sofremos tanto quando erramos.
quanto mais a gente sofre, mais a gente compra a ideia de que a gente não deve errar. Porque a gente não pode. Por quê? Compramos essa ideia da perfeição. Não, no meu trabalho eu nunca erro. Se somos chefe, não, meus funcionários nunca erram, que se errar. Compramos a ideia em casa. Não, em casa, já viram aquela casa em que a esposa ou o marido, limpinha, um brinco. Você entra com o sapato sujo ali. A mulher fica louca. É perfeição. Eu limpei a casa, aquilo lá ninguém pode tirar nada. Gente, a casa foi limpa para a gente sujar depois. É por isso que se limpa. O problema é que a perfeição está tão embutida dentro de nós que a gente faz aquilo lá e não quer que saia uma gota. E casa que tem criança, a criança não pode entrar? O marido voltando do trabalho ou do futebol com o sapato sujo? Perfeição, ela está dentro de nós. Se a gente começa a trabalhar e cobrar isso das pessoas fora de nós, é porque a gente comprou a ideia de que ninguém pode errar. Sabe? Aquela ideia de que, olha, tá tudo no lugar, a criança não pode quebrar um copo. Quebrou, a casa caiu. Estamos cobrando perfeição. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é inconsciente isso. A gente passa isso para frente e não percebe. Compramos a ideia em algum lugar e a gente começa a transformar isso em uma bandeira de, olha, você precisa. Porque é tão comum, e a gente é sádico, porque quando a gente percebe que uma pessoa vai cometer um erro, e ela comete porque erra, é muito comum, a gente tem aquela satisfação íntima de falar para a pessoa, eu avisei. E a gente, às vezes, a gente fica feliz, olha, eu sabia que ele ia quebrar que ela ia quebrar a cara. Pois é, e aí fica feliz. Gente, é comum errar, é natural. Quando a gente começar a aceitar que nós estamos todos nós estamos num caminho único, em que aprendemos uns com os erros dos outros, nós estaremos no caminho correto, em que não existe ninguém melhor. Ah, mas fulano é muito inteligente. Sim, ele é muito inteligente naquilo que ele faz, mas ele vai errar muito em um caminho que ele não conhece. A pessoa é muito bom, ele é um musicista, conhece muito sobre música, é perfeito, mas aí não consegue fazer um arroz ou fritar um ovo. Ou seja, a gente sempre tende a errar naquilo que a gente não tem experiência, mas também erramos muito naquilo que temos experiência. Por quê? A experiência é o acúmulo de erros para poder acertar. Só que muitas pessoas, muitos de nós, vai caminhando, errando, acertando. Quando chega em determinado patamar, olha para baixo, para quem está em volta e está no aprendizado, não, você não pode errar. Mas não se vê na situação. Erramos para aprender, porque o nosso cérebro ele vai se adaptando, ele é adaptável. A experiência que a gente tem em qualquer assunto, ela nada mais é do que uma experiência pautada em erros e acertos. Ninguém no planeta só acertou. Ninguém no planeta só veio com um acerto atrás de acerto até chegar no topo. Falou, ó, cheguei aqui, nunca errei na vida. Não existe isso, porque não existe aprendizado. O que nos impulsiona para frente, muitas vezes, são decepções. São erros, são fracassos. A gente vai ver que muitos grandes fracassados se tornaram grandes homens na humanidade. Por quê? Porque, além de assumir os erros, eles, olha, isso aqui vai me dar força. E aquele fracasso, aquele erro naquele momento fez com que a pessoa se superasse. Então, os erros, as dificuldades, elas têm que vir para a gente como aprendizado. Não tem também que nos martirizar. Errei. Ah, meu Deus, não era para ter feito. Também não. Errar tem que ser experiência. Quando falamos errar tem que ser uma experiência, em qualquer sentido. Se discutimos, o marido discutiu com a esposa, foi uma experiência ali. Não é para cima, mas poxa, não era para a gente ter brigado, discutido, já foi. Não, aprende com aquilo. Numa próxima vez, evita a discussão no sentido mais agressivo. Por quê? Porque foi um aprendizado. Olha, o que aconteceu naquele dia que a gente brigou não foi legal. Então, na próxima vez, vamos tentar. Alguém tem que ceder. O problema, até em casais, é que quando nenhum dos dois cede, o que acontece? A discussão não acaba. Então, as pessoas ficam discutindo por quê? Porque é comum da gente. Lembram quando falamos do ego? Quando não admitimos o nosso erro, alimentamos o ego. Quando alimentamos o erro, a gente sempre acha, aspas aí, de que está certo.
Porque a gente só não admite o erro do outro porque a gente acha que não erra. E a gente erra. Mas quando a gente cobra demais do outro é porque a gente inconscientemente acha que é melhor que o outro. É por isso que a nossa posição tem que ser firme lá. Eu quero que você mude porque eu estou certo, eu estou certa. Na verdade, o que é isso? É o ego falando. Olha, eu sou mais inteligente que você, então você tem que acertar. Eu acertei mais que você. Normalmente, quando a gente vai pôr nossa opinião, é porque a gente se acha melhor que a pessoa. Apesar de não admitirmos. Eu sou melhor do que... Então, ele tem que aceitar o que eu estou falando. Falta de humildade. Quando a gente é humilde, a gente não entra em atritos. Toda vez que a gente está entrando em atritos por opinião, e opinião deveria mudar, é porque o nosso ego está inflado. A gente não erra nunca e a gente quer que a pessoa aceite. Então, buscar o equilíbrio, buscar a humildade. Ser humilde. Ser humilde é difícil pra caramba, porque a gente diminui o ego, e o ego nunca quer ser diminuído. Numa discussão, numa conversa, numa posição, quando a gente sabe muitas vezes que a outra pessoa... Lição de humildade. A gente sabe que a outra pessoa está errada, mas ela está exaltada. Adianta discutir? Humildade é calar. Ele está errado, mas deixa. Numa outra ocasião, a gente conversa. Isso é o máximo da humildade. Não, ele está errado, ela está errada, ela tem que ceder. Mesmo que a pessoa esteja errada, se ela está exaltada, ela não vai escutar, não adianta. Não tem discussão. Só que, quando nós não temos humildade, a gente também está exaltado. Então, um quer se impor ao outro. Aí vem a discussão. Isso só não acontece hoje em dia porque o filho é pequeno, então quando mesmo o pai estando errado, né, ou a mãe estando errada, ela vai impor. Olha, é isso. Então nós temos que entender que a busca dessa perfeição passa antes por nossa aceitação. Aceitar nossos limites, aceitar que somos limitados, aceitar que erramos pra caramba e filtrar, principalmente filtrar aquilo que está entrando dentro da nossa casa quando ligamos a televisão, ligamos o rádio, ou trazemos uma notícia externa para dentro da nossa casa. Filtrar isso. Muitas das vezes, do jeito que vem alguma informação, a gente repassa para frente. Não filtra, não raciocina, não pensa a respeito. E a gente vai se moldando de acordo com a notícia, com aquilo que vem. Está errado. A gente tem que simplesmente começar a refletir sobre isso. Uma certa vez eu fui numa aula que o rapaz começou a aula dizendo o seguinte, olha, não acredite em nada que te falarem. Primeiro ponto. Não acredite em nada. Comece a refletir sobre tudo. Tudo que passarem. Porque quando a gente não reflete sobre nada, tudo que passam para a gente passa o conceito de que está certo, que é verdadeiro. Então a gente tem que começar a refletir sobre isso. Então, a perfeição, do jeito que a gente quer, ela só vai ser alcançada, não a perfeição máxima, aquela lá é Deus. A perfeição relativa, ela é uma aceitação moral, é uma mudança moral. A gente buscar ser mais humilde, aceitar a opinião do outro, calar mesmo quando estivermos certos, quando a outra pessoa está exaltada, é lição de humildade. Saber refletir sobre o erro, porque todos à nossa volta cometem erro constantemente. Quando a gente não aceita o erro de que tem próximo de nós, é porque a gente se aceita melhor, a gente acha melhor que a pessoa. Então, começar a refletir sobre isso. Todos vamos errar, todos, nós e quem está à nossa volta. Começar a refletir sobre isso, aceitar o erro das pessoas. Obviamente que não é aceitar e, tudo bem, estou calado. A gente pode conversar, mas com amor. Se a gente vai falar alguma coisa, fala com carinho. A gente tem uma dificuldade, às vezes a pessoa erra constantemente sobre determinados assuntos e a gente vai com agressividade, vai impor aquela lição. Ninguém escuta lições dadas com agressividade. Não adianta, seja adulto, seja criança. Toda vez que a gente vem agressivo e quer impor a nossa posição, aquilo não vai ser escutado. Então, usar mais amor, mais carinho, transformar a pessoa baseado na nossa própria transformação. Ser nós, antes de mais nada, exemplos disso. Não adianta nada a gente viver agressivo, cobrando de todo mundo, querer que as pessoas, a gente é inflexível. E a gente vai para outra pessoa, você precisa ser mais calmo, hein? Mas a gente não é. Nós temos que ser o exemplo daquilo que a gente passa para frente.
Se a gente vai falar para uma pessoa determinadas situações sobre a vida, sobre nós, ou sobre ela mesma, que a gente quer ajudar sempre o próximo, e está correto também, falar com carinho, com amor e esperar que a pessoa aceite, não impor. Porque a gente não tem como mudar o outro, a gente só consegue mudar nós mesmos. Perfeito, perfeito, nós vamos conseguir melhorar constantemente desde que a gente vai calcando cada vez mais, galgando, né? Conhecimento, emoções, carinho, amor. Esses são os aspectos reais que vão nos dar felicidade. Buscar em nós essa transformação melhor. Aceitar as pessoas à nossa volta como elas realmente são, isso é difícil. Aceitar, olhar à nossa volta, os familiares primeiro, que estão mais próximos, depois os amigos, depois os colegas da empresa, e perceber que as pessoas são exatamente como deveriam ser. Isso é difícil. Olhar as pessoas com amor é quando a gente olha aquele ser humano e aceita exatamente como ele é. Isso é amar. Com seus erros, com seus defeitos. Amá-lo exatamente daquela forma. A gente sabe que não vai conseguir mudá-lo, em que em algum momento ele vai caminhar numa situação melhor, mas aceitar a pessoa como ela realmente é. Isso é amor. O amor não é exaltação do sentimento no sentido, olha, eu amo. É aceitar a pessoa como ela é. A gente aceitou, a gente já está amando. Porque a aceitação ela é íntima. Quando a gente aceita a pessoa como ela é, nós começamos a relevar mais. Porque a gente percebe que a pessoa está num determinado nível e patamar em que muitas vezes ela está realmente caminhando para melhorar. Quando a gente não ama, não aceita a pessoa como ela é, a gente não aceita que ela erra. Então aceitar, olhar todos com carinho. Quando falamos olhar todos com carinho, desde a pessoa mais simples do nosso ponto de vista até aquele que se acha numa situação melhor. Porque muitas das vezes ali o diretor, o gerente, o empresário, a pessoa que está numa situação financeira é o que mais precisa de carinho. É o que mais precisa de ser melhor entendido. Porque a pressão que sofre essa pessoa, a situação que ela está emocional, física, mental, não é tão calma quanto a pessoa que às vezes está numa situação financeiramente mais simples. Está lá, numa situação complicada lá, porque ele precisa pagar todo mundo no final do mês, porque tem dívidas para pagar, porque tem várias situações, e a gente muitas vezes, do nosso ponto de vista, a gente prefere mais julgar por ver posição do que entender que lá é um ser humano que erra também. Todos estamos na mesma situação. Amarmos uns aos outros, Jesus falou, esse é o grande mandamento, reflete sobre isso. Quando a gente começar a perceber que a perfectibilidade ela é alcançada baseada na aceitação dos erros, errei, erro, e vou continuar errando, mas vou caminhar ante meus erros para me melhorar. As pessoas que estão à minha volta erram constantemente, vou aceitar isso. Não é aceitar no sentido de ela errou, eu vou perdoar e vou continuar colaborando para que ela erre comigo. Não é isso, a gente não está falando isso. Uma pessoa cometeu um grande erro comigo. Perdoar é não querer revidar, mas não é também dar oportunidade para a pessoa continuar errando no nosso caminho. Não é isso, a gente não fala isso, e a doutrina espírita também nunca falou isso. Perdoar é não revidar, é não querer o mal, responder o mal com o mal. É isso, estou perdoando. Agora você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Está perdoado. Perdoar, e a gente tem aquela falsa ideia de que perdoar é, a mulher está com o rapaz traiu. Perdoa ele, perdoei, volta a morar junto. Aí ele trai de novo. Perdoa de novo, volta a morar junto. Perdoa ele, trai de novo. Não é isso. O perdão é coração, é sentimento, é ação. Querer voltar a morar com a pessoa ou não é uma outra coisa. O perdão, ele é sentimento. A ação baseada nisso não tem que ser confundida com perdão. A gente às vezes confunde muito as coisas, né? A gente acha que perdoar é continuar fazendo a mesma coisa que fazia com a pessoa quando ela estava numa situação em que a gente não tinha errado com a gente. Está errado. Perdão é coração, é sentimento. Então, nós vamos perceber que mesmo aqueles que erram conosco estão no caminho de algum dia acertar. Então, nós vamos percebendo que o mundo como um todo vai ter erros, vai acertar. Nos dias de hoje, no Brasil, a gente condena demais determinadas situações. Estamos buscando a perfeição. Estava recentemente, nessa semana, vendo
notícia de 1989, Roda Viva, e lá no Roda Viva, eu não lembro quem estava, mas me interessou por causa do que estava sendo discutido. E a entrevista começa da seguinte forma, ele começa falando, olha, existem 89, olha, nosso governo está com muita corrupção, nós precisamos dar um jeito, as pessoas estão saindo na rua porque elas querem mudar, talvez tenha abaixo-assinado. Falei, nossa, isso é de 89, né? Vamos perceber que estamos buscando culpados, situações para tudo, a situação é a mesma. Onde tem que haver mudança? O externo. Se a gente voltar 79, 69, nós vamos ver a mesma situação. Por quê? Porque o conjunto vai ser o mesmo. Nós estamos num planeta de expiação e prova. Não queremos dizer com isso que a gente não tem que participar de fazer a nossa parte. Apenas vamos deixar bem claro que não adianta achar culpados. Não, culpado hoje é fulano, é ciclano. Toda vez que a gente volta a nossa energia para determinadas situações, estamos colaborando para aquilo. Temos que tomar cuidado também. Toda vez em que nossa energia está direcionada para alguma coisa, estamos colaborando para que aquela coisa ande ou desande. A gente quer melhor para o Brasil, para o país, para o mundo, a gente tem que ser as pessoas que mais têm que colaborar para o equilíbrio, para as coisas melhorarem e se harmonizarem. A gente deveria estar lutando para ter harmonia e equilíbrio. A luta e coisas desse tipo vão vir, as pessoas vão nos incentivar a entrar na luta armada, e vamos perceber isso até na época de Jesus, né? Porque quando estavam lá para libertar Jesus, preferiam libertar o guerreiro. Jesus, guerreiro da paz, ele veio trazendo amor. E é interessante porque mesmo os apóstolos de Jesus próximos a ele não entendiam a posição dele. Mas você não veio para nos libertar? Você não veio? Os apóstolos, mesmo os mais chegados de Jesus, em algum momento eles esperavam que Jesus fosse fazer um levante, alguma coisa social. E Jesus, naquela época, já questionava, olha, eu quero que as pessoas melhorem-se a si próprias. A liberdade, ela vai se dar de dentro para fora. O mundo, a situação social e tudo que vem está aí para a gente aprender com ela. Por quê? Muitos de nós a gente se pergunta, né? Mas por que nesse mundo tanta coisa? Porque nesse mundo é o que acontece para a gente conseguir aprender com ele. Porque se em algum momento nós fôssemos levados para um mundo melhor, se a gente está numa situação melhor, tenta imaginar nós na nossa condição intelectual, moral, no mundo em que as pessoas têm uma inteligência superdotada, falam sobre assuntos, não falam dos outros, filosofam, falam de vida, falam só de amor, em que num conjunto as pessoas estão falando de assuntos que a gente não consegue nem captar. A gente ia se sentir tão inferior nesse mundo, tão pequeno. E por amor divino, graças a Deus, estamos num mundo em que a gente se entende, nós falamos a mesma língua. Às vezes a gente se coloca numa situação que não, eu deveria estar num lugar melhor. Vamos refletir sobre isso. Se a gente estiver num lugar melhor, a gente tem condição, capacidade intelectual, moral para estar num lugar melhor, em que espíritos de alta envergadura estão vivendo sobre a nossa volta, e a gente ali no meio, o que eu estou fazendo aqui? Então, esse tipo de coisa também tem que ser vista. Essa perfeição, ela vai ser alcançada no momento certo por cada um de nós. Então, a gente tem que olhar para nós. E vamos lembrar sempre, a nossa importância no trabalho, na família, no mundo, é maior do que a gente acredita. Cada um de nós aqui, no mundo mesmo, tem uma importância gigantesca para transformar tudo à volta. Quando a gente não acredita nisso, a gente fica buscando alguém ou alguma coisa. Muitos estão esperando aí Jesus voltar, né? Estão esperando alguma coisa externa para mudar. E a gente se esquece que nós, individualmente, temos essa força. Nós somos importantes nesse meio. Nós temos essa condição. A gente acreditando, a gente muda o meio, a família, os amigos. Não mudando por força. Olha, você vai ter que. Não, por demonstração.
Nós nos mudamos, nós mudamos tudo que está à nossa volta. O pensamento tem uma força fantástica. Emmanuel fala que temos uma usina de força que nós não trabalhamos. Quando a gente começa a irradiar essa força, fé, acreditando nessa mudança, tudo muda. Mas a gente tem que acreditar nisso. Enquanto a gente não acreditar que a gente consegue ser mais, a gente não é. Nós somos exatamente aquilo que acreditamos. Se a gente acreditar que vai continuar capengando, que as coisas não vão dar certo, é exatamente isso que vai acontecer. Quando a gente começa a acreditar que somos mais, podemos mais, queremos mais, é exatamente isso que vai acontecer conosco. Porque nós somos reflexos da nossa própria crença. Quando a crença muda, tudo muda à nossa volta. Muita paz a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, algum comentário? Todo mundo na perfeição. Pois é, você viu? Todos perfeitos. Se eles perfeitos, já vi que está todo mundo. Eles estão todos refletindo. É. Sim, uma cena com a gente. Deixa eu só um instantinho. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bem. Sobre a palestra que você assistiu, que o rapaz começou falando não acredite em nada, não sei se você já viu um documentário que tem na internet, que se chama A Procura da Felicidade. Sim. E é um hindu, né, que fala exatamente mais ou menos isso. Ele começa, não acredite em nada, não acredite nos outros, Isso aí. não acredite em você. Apenas reflita em tudo que te falarem, né? Exato. E é muito interessante, né? Porque quando a gente tem a gente capta muita energia do outro, né? Então a gente às vezes não tem a nossa verdade. A gente segue a verdade do próximo, né? Do outro. E quando eu vi esse documentário, eu achei muito interessante. Agora que você falou, me veio na hora, assim, né? Dessa coisa que a gente tem que refletir mais, né, sobre o que é verdade para a gente, né? Exatamente. Captou bem a ideia. Em 1875, se eu não me engano, existia um estudioso chamado Beckley, se eu não me engano. Beckley, numa época em que a física mecanicista dominava, não se falava em mecânica quântica e nada disso, teoria das cordas, imagina, eles só falavam sobre, isso aqui é matéria. Beckley falou o seguinte: nada existe. Nada. O pessoal, você é louco? Ele falou, não. Tudo que existe está na sua cabeça. Tudo. Só existe porque você acredita. E Beckley ainda falou, foi mais além, falou, exemplo, quando a vibração do som só faz sentido quando você ouve e você reflete. A cor não existe. É reflexo de luz que o teu cérebro dá forma. Isso não existe. Tudo à nossa volta está sendo formado interna. É por isso que quem assistiu o filme Quem Somos Nós vai lembrar de uma cena em que os índios na América Central estavam na praia e os holandeses estão chegando e eles não conseguem ver os barcos dos holandeses. Sabem por quê? Porque a gente só consegue enxergar aquilo que o cérebro está acostumado a enxergar. Nós somos moldados pelo aquilo que nos impõe. Por isso que a falta de reflexo faz com que a gente não se transforme. A gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que refletir sobre tudo. E os índios nunca tinham visto um Manaus, né, um barco lá, aquele monte de barco, eles olhavam lá, não viam nada. E viviam lá na beira. O xamã, no filme eles mostram bem isso, ele começa a ver que está tendo alteração na maré. Aí ele reflete, mas alguma coisa está mudando, o que é? Ele não via nada. E o xamã, refletindo sobre aquilo, indo todo dia lá, ele percebeu que alguma coisa realmente está mudando. Aí ele olha e começa a reconhecer que está vindo vários barcos. Aí ele começa a despertar os índios em volta, provando com isso de que tudo só existe porque o nosso cérebro cria. Beckley estava certo. As coisas só existem porque a gente acredita que elas existem. Exatamente. Isso. Só. No filme ele fala o seguinte: vocês estão olhando para cá. Aqui nessa tela que vocês estão vendo, existe muita informação. Sabe quanto vocês estão captando de tudo que está aqui na frente de vocês? 2%.
2%. No filme eles analisaram isso, na nossa câmera interna só consegue ver 2% da realidade. 2%. E tem gente que fala que espírito não existe. Pois é. Eu tenho alguns comentários breves. Na parte que você falou que às vezes é importante silenciar, mesmo quando a gente sabe que o outro não está certo, enfim. Existe uma famosa, né, citação que diz: você prefere ser feliz ou ter razão? Isso. O problema é que as pessoas estão constantemente procurando ter razão em tudo e esquecem de ser feliz, né? E tem uma outra parte, quando aí no finalzinho você estava falando que as pessoas... Bom, perdão, lá no começo, quando você falava da busca, da perfeição, que um quer ser feliz através das coisas materiais. Existe também a questão da competição aí, né? O outro sempre quer ser um pouquinho melhor que o outro e acha que isso não está em coisas materiais. Quer ter um carro melhor, um cargo melhor, uma bolsa melhor, um sapato melhor. Exatamente. E por último, eu queria comentar que eu não sei direito, eu sei que o Chico Xavier tem uma breve que ele fala que eu não sei direito. Se alguém souber, por favor, me ajude. Vestimos o corpo que temos que vestir, moramos na casa que temos que morar, enfim, ou seja, cada um só tem aquilo que lhe cabe, lhe é necessário. Isso Ninguém mesmo. precisa mais nada do que isso, né? E desculpa, só mais rapidinho. Não, eu estava conversando. Tranquila. Eu estava conversando com um rapaz do meu trabalho a semana passada sobre isso, porque ele estava revoltado com a violência de São Paulo e ele quer mudar porque ele não quer morar a vida inteira dele numa cidade como essa, que é um absurdo a violência, o trânsito, isso e aquilo. E eu penso diferente e eu estava falando para ele, mas por quê, né? Você vê em países tão desenvolvidos que as pessoas se suicidam, onde você pode ter tudo. Por que você acha que isso acontece? Ah, não, mas é por causa do frio. Não, é porque as pessoas não estão felizes, né? Que vai de encontro ao que você estava falando. O que é a felicidade, né? Pois é. E aí ele estava falando, não, mas Júlia, pensa, o meu pai ele não pode ter uma moto, porque ele não pode sair de casa, porque ele vai ser assaltado. Você acha que é justo você morar num país ou numa cidade assim? Então, Vini, que eu acho que as pessoas só têm aquelas coisas... as pessoas só têm as coisas que elas merecem ter. Você acha que o meu pai não merece ter as coisas? Não, calma, não foi isso que eu quis dizer, mas cada um só tem aquilo que, primeiro, é necessário, segundo, de acordo com o merecimento. Então. E ele acredita nisso, né? Só para completar o que ela falou, existe não é uma historieta oriental que diz o seguinte: tinha um velho bem na frente de uma cidade e um jovem está chegando de mudança e pergunta para o velho, olha, como que é essa cidade aí? O velho fala, de onde você vem? Como era? As pessoas eram falsas, enganavam umas às outras, não mereciam minha confiança. Ele falou, olha, é exatamente o que você vai encontrar aí. Aí o jovem vira as costas e vai embora. Aí chega um outro viajante, como é essa cidade? Como era a sua? As pessoas eram boas, confiavam umas nas outras, eu gostava de lá até. Então o que você vai encontrar aí? É isso. A gente encontra aquilo que a gente acredita, né? Uma última. Projetamos no outro, principalmente os defeitos, isso mesmo. É isso aí. Bom, então é isso. Então nos mantendo com os pensamentos elevados e os corações preenchidos de amor, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo muita luz, muita paz e muito amor. Vibremos pelos enfermos, para que essas boas energias lhe cheguem, aliviando suas dores e os fortalecendo. Que essas boas energias cheguem até os nossos lares, harmonizando e equilibrando a todos que conosco convivem, e assim permaneça durante toda a semana. E assim, mais uma vez, lhe agradecemos, Pai, pela oportunidade de mais um dia, de mais uma semana. Que sigamos com muita saúde, muita paz, harmonia,
e disposição para o trabalho no bem. Abençoe nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.